Mateus 25, do primeiro versículo em diante. Vamos ler novamente. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém. Então, meus irmãos, como eu disse para vocês ainda há pouco, nós vamos prosseguir o sermão profético, da parte que, na verdade, só Mateus continua, né? Nós já estudamos aí esse sermão profético, tirando por base principalmente Marcos capítulo 13, né? E aí nós fomos vendo os paralelos em Lucas capítulo 21 e no capítulo 24 de Mateus. Quando chegamos aqui no capítulo 25 de Mateus, nós temos então a continuação de Cristo já aplicando o seu sermão, aplicando o sermão profético, né? Até o capítulo 24, ele então apresentou o seu sermão. Já a partir do versículo que eu li com vocês semana passada, lá em Marcos e também em Mateus, a partir aí do versículo 32, quando o Senhor Jesus Cristo então começa a aplicar. E eu falei para vocês que a aplicação de Cristo Jesus é principalmente com relação a nós estarmos acordados. Eu disse para vocês o seguinte, que Jesus Cristo aqui nos chama a atenção para o fato de que existem 2 tipos de reação que nós podemos ter diante dessa revelação da volta do Senhor Jesus Cristo, né? A primeira delas é o que a maioria das pessoas faz. A maioria das pessoas, pelo menos aqui no nosso país, já ouviu falar de alguma maneira, mesmo na Igreja Católica, né, que ensina também isso, já ouviu falar que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. E então, seja católico, seja evangélico, já ouviu falar isso. Mas a grande maioria o que é que faz? Simplesmente dorme, simplesmente não toma nenhuma atitude com relação a isso. Está esperando a volta de Jesus Cristo insensivelmente, sem estar acordado, preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Estão dormindo. Nós vimos a semana passada, então, que este sono espiritual, o Senhor Jesus Cristo ilustra. Aí nós lemos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e também lemos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que Paulo fala também sobre essa preparação espiritual na carta de 1 aos Tessalonicenses. Então nós observamos que este sono espiritual é da pessoa que vive sem se preocupar com a volta de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo colocou 3 características de uma pessoa que está vigiando, que está acordada. Ela tem fé, né? Ela tem fé, ela tem amor e ela tem esperança. Ela confia em Jesus Cristo e vive pela fé. Quer dizer, evidentemente que somente uma pessoa que crê em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, que foi salva por Ele, resgatada através da obra dele na cruz, é que está preparada para a sua volta. E essa pessoa é uma pessoa também que ama a Deus e que ama o próximo. E que vive vigiando, vive acordada. Ela vive em obediência aos mandamentos de Deus. Ela vive seguindo a vontade de Deus, sempre esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Ela não vive para este mundo.
ela vive construindo, como o Senhor Jesus Cristo também disse, para a eternidade, juntando tesouros no céu. Então, uma pessoa de fé, uma pessoa de amor a Deus, amor ao próximo, amor aos mandamentos de Deus, amor à palavra de Deus, e que sabe que é apenas um peregrino nessa vida, como nós lemos até no Salmo ainda há pouco. Então, que nós somos peregrinos, e que nós estamos indo em direção à eternidade, né? Um dia nós vamos morrer, ou um dia o Senhor Jesus Cristo, se nós não morrermos antes, vai voltar ainda, né? Nós estando vivos, Ele vai voltar, e isso aqui tudo vai passar, mas o fato é que de uma forma ou de outra, isso aqui vai passar, e nós precisamos construir para a eternidade, né? Então, essa questão, meus irmãos, é muito importante. Aí, a esperança, quer dizer, o apóstolo Paulo também fala que a terceira característica de quem está acordado é que ele tem esperança. Esperança em Deus, esperança na palavra. Ele espera o reino vindouro. Então, irmãos, o outro lado não. O outro lado é aquilo que nós vimos daquele trabalhador que diz, o Senhor Jesus Cristo vai falar isso aí na parábola anterior, daquele que diz assim, o meu Senhor está demorando muito. Então começa a se embriagar. Outra parte, o Senhor Jesus Cristo diz assim, se o dono da casa soubesse o dia que o ladrão viria invadir a sua casa, roubar os seus bens, atacar a sua família, ele não iria dormir, mas ele iria ficar acordado, esperando, né, o ladrão. Então, aquele outro tipo de pessoa que está dormindo é exatamente esse. É esse que vive como se Jesus Cristo não fosse voltar, vive como se ele não fosse morrer, vive construindo a sua vida, juntando tesouros na terra, vive como se, vamos dizer assim, que isso fosse eternidade, que isso fosse durar para sempre. E ele está, evidentemente, dormindo, porque o óbvio é o quê? É que ele vai morrer, é que essas coisas vão passar. Nós lemos no Salmo, no início do culto, a vida é uma vaidade, tudo passa. A vida humana é vã. Essa vida é muito rápida, passa como um sopro, e nós temos que nos preparar para a eternidade, para aquilo que não vai passar. Como João diz, o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas desejam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, meus irmãos. Então, estar dormindo é construir tesouros na terra, como se a terra fosse durar para sempre, como se a nossa vida fosse durar para sempre, sem pensar que nós vamos morrer ou que Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento. E estar acordado não, estar acordado é realmente confiar em Jesus como Senhor, como Salvador, viver para Ele, viver construindo tesouros no céu, e sim, trabalhar, estudar, fazer qualquer coisa aqui, mas não tendo essas coisas como principal, mas o principal é Deus, é o seu reino, e tudo que nós fazemos aqui nessa vida é para a glória de Deus. Jesus também falou que na época de Noé, eles andavam, eles casavam, eles trabalhavam, eles faziam isso, faziam aquilo. Jesus citou ali alguns verbos sobre as atividades das pessoas. De repente veio o dilúvio e todos morreram imediatamente. Então, meus irmãos, é muito importante nós observarmos isso. E o que eu quero dizer para vocês é que, a partir do capítulo 25 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo vai contar aí a parábola das 10 virgens. Depois ele vai falar dos talentos. Isso tudo nós vamos estudar ainda, se Deus quiser. Semana que vem nós vamos estudar já essa parte dos talentos. Depois ele vai falar do grande julgamento, em que ele vai dizer que, aqui no versículo 32, e todas as nações serão reunidas em sua presença, ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Então ele vai usar várias parábolas para ilustrar essa questão da preparação. E aí ele vai dizer então, e é isso o nosso assunto, porque nós estamos estudando nosso tema geral, o que é o juízo final. Ele vai dizer que virá o grande juízo, quando então o pastor vai fazer essa separação dos cabritos e das ovelhas, né? E a nossa exortação, por isso nós estamos pregando sobre este assunto, é para que todos nós estejamos entre as ovelhas, né? Entre as ovelhas do bom pastor, entre aqueles que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Só relembrando, meus irmãos, esse assunto do juízo final, nós dividimos em dois pontos gerais. Primeiro, a doutrina do juízo final, que nós estudamos já alguns textos, e agora os eventos que têm a ver com o juízo final, a segunda parte. Primeiro os eventos que antecipam o juízo final, e depois o próprio juízo final. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser, já vamos começar a falar dele a partir do grande julgamento. E essa parte desses eventos antecipatórios, né, do juízo final, é o sermão profético, que o Senhor Jesus Cristo usou para ilustrar com uma mulher grávida.
Uma mulher que começa a sentir as primeiras dores da luz, de dar à luz, do parto. E ele diz, nós estamos no princípio das dores. Quer dizer, agora essa fase é o do princípio das dores. Já ocorreu lá a destruição do templo e a invasão por parte dos romanos de Jerusalém. Ele profetizou isso muito tempo antes e aconteceu, como ele disse, no ano 70. Depois ele profetizou o que tem acontecido no princípio das dores, que são as guerras, as fomes, os falsos profetas, a natureza revoltada, e tudo isso tem acontecido exatamente como ele falou. Depois ele disse então que vem a dor, isso é o princípio das dores, mas vem a dor do parto mesmo, que é a grande tribulação, quando vai se manifestar o anticristo. Então esse anticristo, que é anti-Deus, que é anticristo, que é anti-igreja, que é anticristianismo, vai perseguir a igreja. Esse anticristo, quando ele estiver então achando que está tudo dominado por ele, aí Cristo vai voltar e vai destruí-lo com um sopro, né? E virá então o juízo final. Aí eu repito, Jesus está aqui aplicando este ensino. Se ele vai voltar, se isso aqui não é eterno, fique acordado. E ele está falando o tempo todo disso. Fique acordado, não durma, vigie. O próprio texto que nós lemos hoje, no versículo 13, ele encerra com a mesma exortação. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mas há um detalhe que eu quero lembrar para os irmãos, ainda nessa nossa introdução, que ainda vou falar desta parábola ainda. Nós vamos passar pela grande tribulação, a igreja. Bom, nós não sabemos se vamos passar, né? Mas a igreja vai passar, né? E essa grande tribulação não é então como muitos evangélicos creem hoje, que vai ocorrer um arrebatamento que vai tirar a igreja antes da tribulação. A Bíblia não ensina isso. O próprio Senhor Jesus Cristo aqui não faz nenhuma menção sobre um arrebatamento pré-tribulação, né? Mas ele mostra que a igreja vai passar sim, os eleitos vão passar pela grande tribulação, e ele virá sim arrebatar a sua igreja, mas quando ele voltar, né? Então, quando ele voltar, ele vai tomar os que são dele, para que estejam para sempre, então, com ele. Mas vamos olhar, então, meus irmãos, agora para a parábola das 10 virgens, né? Esta parábola, ela tem uma característica importante, como eu disse para vocês agora. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo, ele está procurando nos exortar com que ele encerra a parábola, dizendo, por isso que ele contou a parábola, né? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, mais uma vez, ele está querendo nos chamar a atenção para nós estarmos acordados e vigiando. Porém, essa parábola tem uma característica de nos chamar a atenção para o seguinte, é que existe os hipócritas e os genuínos cristãos. Então, quando você toma a igreja em geral, a igreja, né, local, existe a possibilidade então dessas duas coisas acontecerem. É que no meio da igreja, quer dizer, a igreja deve se esforçar para pregar o evangelho genuíno, para admitir entre os seus membros aqueles que são genuínos cristãos, mas ainda assim há sempre a possibilidade de que haja no meio da igreja hipócritas, no meio do cristianismo hipócritas. Então essas pessoas são as que estão despreparadas para a volta do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas, elas são exatamente esses nécios. Então aqui o Senhor Jesus Cristo está falando de 10 virgens. Ele diz que 5 virgens são nécias e 5 virgens são prudentes. 5 virgens são tolas e 5 virgens são o contrário de tolo, aquele que é prudente, que é inteligente, que age para o seu próprio bem, podemos dizer assim, enquanto que as nécias são negligentes com o seu próprio bem, e com relação ao próprio bem delas. Não negligenciam o bem delas próprias. Não pensam na sua alma, não pensam na sua eternidade, não pensam na sua vida. As prudentes elas pensam no bem-estar delas, da alma delas. Elas estão preocupadas com o que realmente é de interesse. Mas Jesus então deixa claro aqui, irmãos, que dentro da igreja existe essa possibilidade de existir
aqueles que aparentemente são de Cristo. Nós já tivemos a oportunidade de estudar isso aqui lá em Mateus, né? Aliás, Jesus Cristo vai usar a mesma expressão que ele vai dizer para as nécias no versículo 12. Observe aí que ele diz assim: mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vocês devem estar bem lembrados que nós estudamos lá no final, né, quase no final já de Mateus capítulo 7, que muitos vão dizer assim: Senhor, eu expulsei demônio, eu operei milagres, eu preguei. E aí Jesus vai dizer: não, nunca vos conheci. Aquelas pessoas não eram genuinamente eleitas, não tinham recebido a graça de Deus, não tinham sido objetos da obra salvadora de Cristo, mas estavam iludidas, mas estavam enganadas, estavam enganando a si mesmas e estavam enganando outras pessoas. Pareciam que eles eram crentes e eles, como nós falamos lá, os irmãos devem estar lembrados, eles confiavam em falsas evidências, não é? Eu expulso demônio, eu opero milagres em nome de Cristo, eu sou um pregador. Mas eles vão ouvir no dia do juízo: nunca vos conheci. Essas pessoas não prestaram atenção na principal evidência, na evidência verdadeira de que alguém pertence a Cristo, de que alguém pertence a Deus. Quando nosso Senhor Jesus Cristo: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amar a Deus. O apóstolo Paulo falou: as 3 coisas da preparação espiritual, do estar vigiando, é a fé, o amor, a esperança. E este amor a Deus tem a ver com o amor aos seus mandamentos, amor à sua palavra, odiar o pecado. Não é que nós vamos ser perfeitos nesse mundo, não, mas nós vamos odiar o pecado e vamos amar a Deus. O genuíno renascido, nascido de novo, que foi objeto da graça de Deus, é uma pessoa que ama a Deus, que ama a sua palavra e que está construindo para a eternidade, que está esperando a volta de Jesus. O fato, meus irmãos, que nós fomos salvos por Jesus, e essa salvação significa que nós estamos esperando o reino vindouro. Essa é a nossa esperança. Nós fomos salvos não para ficar aqui, nós fomos salvos para a eternidade, e nós estamos apenas de passagem aqui. Então, a pessoa que genuinamente salva, que é realmente de Deus, é uma pessoa que ela está construindo a vida nessa direção, na eternidade. Ela ama a Deus e ela vive em obediência aos mandamentos de Deus. Mas o falso cristão, o hipócrita, é aquele que não vai observar esta questão do amor a Deus, do amor à palavra de Deus. É aquele que vai dizer que é crente e vai mostrar outras evidências. Mas no final das contas, a parábola das 10 virgens vai mostrar o seguinte: esta pessoa não está preparada, não está vigilante. Ela não vai ter óleo suficiente para a sua lâmpada, né? Ela não tem óleo de reserva, ela está despreparada, desprevenida. Ela está vivendo para esse mundo. Ela diz que ela é de Jesus Cristo, ela diz que ela ama Jesus, mas da boca para fora, mas ela não quer Jesus, ela não ama Jesus, ela não ama os mandamentos, e ela está totalmente desprevenida. Quando Jesus voltar, ela então entrará em desespero. Ela vai notar que ela está despreparada e ela vai tentar arranjar alguma coisa na hora, mas não vai ter mais jeito, acabou. Não há mais o que fazer. O tempo de preparação é agora. Enquanto estamos vivos, enquanto estamos fortes, eu quero dizer para vocês jovens que estão aqui, vocês crianças, vocês jovens, não desperdice a força de vocês no pecado. O tempo de vocês amarem a Deus não é quando vocês estiverem velhinhos e fracos já, mas é agora que vocês estão fortes. Deem o melhor tempo da vida de vocês para Cristo, não é? Se entreguem a Ele imediatamente. Não deixe para o tempo posterior, que você nem sabe se vai ter, e não sabe como você estará, na situação que você estará lá. O que eu tenho observado, irmãos, é que as pessoas vão abandonando a Deus e vão se endurecendo, e quanto mais envelhecem, mais duras ficam. Elas muitas vezes dizem assim: depois que eu tiver mais velho eu penso em Deus. Mas isso não acontece, não. Quanto mais velhas elas ficam, mais duras de coração. O pecado se apega mais a elas, e elas se tornam cada vez mais negligentes e despreparadas nas suas vidas cristãs, no que elas pensam que elas têm de cristianismo. Não é nada, na verdade. Então, irmãos, o nosso cristianismo, ou ele é um verdadeiro
e ele essa coisa assim do zelo a Deus, do amor à palavra, ou ele é hipócrita. E no dia do juízo, no dia da volta de Cristo, esse cristianismo não vai adiantar absolutamente nada. Então, Jesus está aqui falando sobre o vigiar, sobre a tolice, a prudência e sobre a hipocrisia e o genuíno cristianismo. Vamos então pensar nessas coisas, nessas palavras. Vou repetir aqui os irmãos que essas palavras são chave para nós entendermos a parábola. Vigiar, eu tenho que estar acordado. Se eu estou acordado, eu não sou tolo. Se eu estou dormindo, eu sou tolo. Se eu estou acordado, eu sou prudente. Se eu estou dormindo, eu sou tolo. E se eu estou acordado e sou prudente, eu sou um genuíno cristão. Mas se eu estou dormindo, eu sou tolo e sou um hipócrita. Essas coisas todas o Senhor Jesus Cristo vai falar aqui. Tá bom? Vou repetir rapidamente aqui. Vigiai, Jesus diz. Se eu estou vigiando, eu sou uma pessoa prudente e verdadeiramente um cristão. Se eu estou dormindo, eu sou imprudente, sou tolo e sou um falso cristão. Essas coisas que Jesus Cristo vai falar aqui na parábola das 10 virgens. E cada um de nós temos que aplicar isso aqui. Eu vou começar lendo um trecho deste livro que apresenta um comentário bíblico de Tasker. Ele apresenta para nós a situação cultural, porque Jesus Cristo usa, ouçam bem, o casamento, noivado, o casamento, para explicar essa questão de estar acordado, dormindo, ser prudente ou não. Então eu queria ler o que esse comentarista coloca, porque ele coloca de uma maneira tão interessante que eu achei por bem ler aqui com os irmãos. Ele explica como era o noivado. E nós temos que entender como era o noivado na época, o casamento na época, para a gente poder entender a parábola. Se a gente não entendeu como era lá, o nosso noivado aqui, o nosso casamento aqui, tem já alguns costumes diferentes de como era lá, né? As cerimônias de hoje, a forma que se faz hoje. Então, antigamente era assim. Eu vou ler aqui, os irmãos vão entender. Na época de Cristo, o casamento judaico era da seguinte maneira. Ele coloca assim: esse casamento, ele se dividia em 3 partes. Primeiro, vinha o compromisso, quando era feito um contrato formal entre os respectivos pais da noiva e do noivo. Então, a primeira parte era um contrato entre os pais da noiva e do noivo. A este seguia-se o que eles chamavam de noivado. Noivado. Como era o noivado? Era uma cerimônia feita na casa dos pais da noiva, quando promessas mútuas eram feitas, tanto o noivo como a noiva faziam promessas, né, uma ao outro, pelas partes contratantes, diante de testemunhas, e o noivo dava presente à sua prometida. Então, nessa segunda parte era o noivado. Nesse noivado era feito na casa da noiva, onde eles faziam promessas mútuas, e o rapaz dava presentes à noiva, à sua futura esposa. O homem e a mulher ficavam unidos, isso é um detalhe importante, um ao outro pela cerimônia de noivado, apesar de ainda não serem de fato marido e mulher. Na verdade, tão obrigatório é o noivado que, se o homem morresse durante o período de sua duração, a mulher era considerada viúva. O cancelamento de um noivado não era permitido. Se, porém, acontecia tal coisa, era semelhante a um divórcio. Ele cita aqui outro autor nessa parte. Então, o noivado não era um noivado assim como é hoje, né? Hoje já é uma coisa séria, né? Mas era muito mais séria, como um casamento mesmo. E tanto que, se morresse o rapaz, a moça era considerada viúva. Aí, essa era a segunda parte, o noivado. A terceira parte, então, finalmente, e é aqui que Jesus vai contar a parábola. Finalmente, depois do transcurso de cerca de 1 ano, depois de 1 ano desse noivado, havia então o casamento propriamente dito. Quando o noivo, acompanhado dos seus amigos, ia buscar a noiva
na casa de seu pai e a levava em cortejo de volta para a sua casa, onde se fazia, ouçam bem, a festa de casamento. Então, quando chegava o dia do casamento, um ano depois do noivado, o rapaz ia com seus amigos à casa da noiva, e aí vinham lá, tomava a noiva e vinham em cortejo, e nesse cortejo então estavam pessoas envolvidas, tanto da noiva como do noivo, e era aquele cortejo até chegar na casa da noiva, do noivo. Aí teria a festa de casamento, e é disso que Jesus Cristo vai falar aqui. Então esse comentarista coloca assim: é bem provável que seja este cortejo que as 10 jovens da história são retratadas como indo encontrar, quer como damas de honra, oficiais da noiva, quer como criadas do noivo, quer como filhas de amigos e vizinhos. Não temos meios de sabê-lo, mas o fato é que provavelmente essas 10 virgens, elas não eram 10 noivas, certo, irmãos? Elas eram mulheres virgens, moças, que estavam indo participar desse cortejo, quando então o noivo ia conduzir a sua noiva para a sua casa, e ali teria festa, e ali então era a festa então de casamento. E essas moças eram usadas também lâmpadas nesse cortejo. E essas moças então tinham essas lâmpadas, né? Deu para entender? Então, quando você compreende como era o casamento, essas fases do casamento judaico, você entende o que Jesus Cristo quis dizer aqui. Então essas moças são moças que estavam indo para esse cortejo. Elas estavam indo participar desse cortejo festivo, né? Em que o rapaz toma a sua noiva e a conduz com grande alegria, junto com toda a comitiva do noivo, comitiva da noiva, e aquela festa, aquela alegria, e a conduz até a sua casa, onde ali vai acontecer o quê? A festa de casamento. E festa é sinal de quê? De tristeza? Não, de alegria. A gente faz um aniversário, a gente faz um casamento, fazemos uma festa, nós vamos fazer para nos alegrar, né? Já está chegando o fim do ano, e nós temos sempre a nossa festa aqui de confraternização dos irmãos, né? E quando a gente pensa em festa, a gente pensa em alegria, né? Pensa no pudim, né? Então, meus irmãos, esse é o contexto da parábola que o Senhor Jesus Cristo contou. Se fosse noiva, ele pedia as 10 noivas, né? Mas eram 10 virgens. 10 virgens, exatamente. Inclusive, em algumas versões está que eles estão sendo conduzidos para a festa como diz aqui, né? Tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo, e tem algumas versões que dizem, e a noiva, né? Entendeu? Só que aí, questão textual, e alguns comentaristas dizem, não, mas o original mesmo é só o noivo, porque a ênfase está no noivo. Mas essas moças, então, eu quero que vocês entendam bem, elas foram participar da festa. E o que mostra que é a situação da igreja. Apesar de que essas moças não eram noivas, mas tinham noivo. E o noivo é a figura importante aqui, que ele ia chegar a qualquer momento para esse cortejo. E as moças tinham que estar o quê? Preparadas, com as suas lâmpadas acesas, preparadas, para que quando ele chegasse, elas então acompanhassem o noivo e chegassem na festa, então haveria alegria. E chegando na festa, a porta seria fechada. Tá? O que é isso? A igreja é este grupo de pessoas que está esperando o noivo. Paulo vai dizer, lá em Efésios, que a igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Tá certo? Apesar de que aqui as virgens não eram noivas, mas tem tudo a ver, está tudo ligado. Ou seja, nós estamos esperando o nosso noivo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que vem nos buscar a qualquer momento. E se você diz que você está esperando o noivo, você tem que esperar preparado, com as lâmpadas acesas, prevenido. A sua lâmpada não pode se apagar, a sua lâmpada tem que estar acesa. Então, isso tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele vai falar exatamente aqui. Agora vamos ler o trecho. À medida que eu for lendo com os irmãos, nós vamos então
explicando algumas coisas aí que o texto vai nos ensinar. Bom, vamos lá então. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Já expliquei, todo mundo aqui já entendeu o que Jesus está falando. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Verso 4. No entanto, as prudentes... Verso 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Observe que são 10 virgens, que o Senhor Jesus Cristo divide em 5 para cada grupo. Isso não quer dizer que na igreja vai ter 5 que vai ser salvo e 5 não vai ser salvo. Isso aqui é uma ilustração que Cristo está dando. Não está falando de matemática exatamente. Ele está apenas ilustrando o que existem os hipócritas e os genuínos cristãos no meio das igrejas. Mas observe então. Ele diz que existem 5 nécias e existem 5 prudentes. Aí ele explica por que ele chama 5 de nécias e por que ele chama 5 de prudentes. As nécias, ele diz, são aquelas que, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite, então, é um combustível. Então tinha aquela lâmpada e a luz que ela produzia, né, era produzida pelo combustível que era o azeite. Aquelas nécias levaram tão somente as lâmpadas e não levaram o azeite reserva, né? Não estavam preparadas. Elas estavam preparadas para que a luz delas brilhasse apenas por um tempo, mas que não ficassem brilhando por muito tempo. Se porventura o noivo demorasse, elas estariam então em maus lençóis, elas estariam prejudicadas. No entanto, as prudentes, diz o Senhor Jesus Cristo no verso 4, elas levaram as lâmpadas também, mas não somente as lâmpadas, mas também azeite nas vasilhas, ou seja, elas levaram uma vasilha com óleo reserva. Quer dizer, se o noivo demorasse, elas teriam mais óleo para que as lâmpadas continuassem funcionando, acesas. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui? Jesus está ilustrando essa questão do óleo reserva ou da falta do óleo, dizendo, quem não leva o óleo, quem só leva a lâmpada é o quê? Nécio, tolo, imprudente. Por quê? Porque é um desprevenido. Porque é um despreparado para a eventualidade. Porque é alguém que trata as coisas com desleixo. Já o outro não, o outro que leva o óleo reserva é alguém prevenido, é alguém sempre preparado, é alguém que não quer ser pego de surpresa, mas diz assim, não, eu vou levar mais, sabe lá o que vai acontecer, então eu vou levar mais, eu vou estar preparado para qualquer eventualidade. O que é isso, meus irmãos? O que seria então, é claro que Jesus Cristo aqui não está falando de óleo, não está falando de lâmpada, ele está só usando para ilustrar. O que significam essas coisas então? Significa simplesmente que uma pessoa que é nécia, espiritualmente falando, é o cristão hipócrita, é o falso cristão, é aquele que vive despreparadamente para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos lembrar o que o Senhor Jesus Cristo já tinha contado, né? Ele é como aquelas pessoas da época do dilúvio, que trabalhavam, que faziam muitas coisas, que casavam, que davam-se em casamento. E Noé estava lá construindo a arca. E elas nem quiseram saber. E elas não deram atenção. E elas continuaram trabalhando. E Deus já tinha falado a Noé que viria o dilúvio para destruir a todos eles. E eles nem quiseram saber de nada disso. Então, de repente, eles estavam o quê? Despreparados. Eles viviam no seu pecado, eles viviam construindo para este mundo. Quando veio o dilúvio, eles foram pegos despreparados, nécios.
Ou como aqueles outros que o Senhor Jesus Cristo também fala, como aquele que diz, está demorando muito, ele vai demorar, o meu Senhor vai demorar. Então ele começa a espancar os que estão debaixo da autoridade dele, e ele começa a se embriagar, ele fica bêbado, também está nécio, despreparado. Ou então como aquele pai de família que ouve dizer que o ladrão vai entrar na sua casa tal dia, e ele vai e dorme, também está despreparado. Todas essas pessoas são pessoas que estão vivendo neste mundo da seguinte maneira. Deixa eu agora falar de forma bem prática para os irmãos entenderem. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que casar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Toda a minha atividade mental, todo o meu pensamento fica nestas coisas. De maneira que é isso que eu penso. Tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. E eu penso só nisso. Eu acordo de manhã pensando nessas coisas, nesses afazeres. Mas e Deus? E Deus? E a sua palavra? E os seus mandamentos? E a sua vontade? Eu procuro conhecer a Deus? Eu o busco? Eu o amo e desejo conhecer mais e mais dele e corro atrás desse conhecimento? E em conhecendo a ele, eu procuro viver de acordo com o que eu tenho aprendido dele, de acordo com a sua palavra? Eu busco esse conhecimento usando os meios que ele me dá, por exemplo, oração, leitura da sua palavra, exposição bíblica na igreja, os cultos ao Senhor. Eu procuro conhecê-lo porque eu amo já e eu quero, ele é o primeiro lugar na minha vida e o meu desejo é viver continuamente para ele. Sim ou não? E se isso é verdade, isso não quer dizer que eu vou deixar de trabalhar, que eu vou deixar de estudar, que eu vou deixar de casar, que eu vou deixar de fazer essas coisas que são lícitas e são boas em si. Mas essas coisas não são para mim deuses, mas elas são instrumentos para que eu sirva a Deus e ao próximo. Eu uso todas essas coisas para que Deus seja honrado, Deus seja glorificado na minha vida, porque o que me importa realmente não é o casamento em si, o casamento não é o meu Deus. Deixa eu dar uma ilustração mais prática ainda para os irmãos entenderem. Por exemplo, tem uma mãe. A mãe tem o seu filhinho e a mãe ama o seu filho. Ela engravidou, seu filho cresceu no seu ventre e ela deu à luz ao seu filhinho. E ela toma aquele bebezinho e ela olha para ele e ela diz: como eu amo esse meu filho, como eu amo essa criança. Uma nécia, alguém que está dormindo, olha para a criança e começa a endeusá-lo e coloca assim num pedestal e diz: este é o meu Deusinho, este é o meu Deus. E aí ela se dedica a ele, ela o ama de todo o coração e o coloca acima de tudo, e ela trabalha e ela luta por ele. E Deus, o Criador dela e o Criador do seu filho? E Deus, que a mantém e mantém o seu filho? Não, ela não pensa em Deus. É isso, irmãos. Mas uma mãe que ama a Deus, ela ama o seu filhinho. Na verdade, essa que ama mesmo o seu filhinho, viu? De verdade, no final das contas, essa que ama de verdade. A outra não ama, não. A outra trata o seu filho como Deus e está destruindo o seu filhinho. Mas essa que ama realmente, ela toma o seu filhinho nas mãos e diz: graças eu dou porque foi o Senhor que me deu. E eu vou fazer tudo para que o Senhor seja glorificado na minha função de mãe e para que este filho seja para a glória do meu Deus. Você entendeu a diferença? Quer dizer que aquele que está dormindo, ele está vivendo distraído e esquecido de Deus. E muita gente está assim na igreja e dizendo-se crente,
e dizendo-se que ama Jesus, dizendo que ama Jesus. Nécio ou prudente? Como você está vivendo? Vocês jovens, vocês meninos, vocês irmãos, todos nós, olhe para a sua vida. Deus é a prioridade? Vocês fazem tudo para Deus, para a sua glória, para o seu louvor? Então vocês são prudentes. Vocês estão vivendo aqui como apenas uma passagem. Mas não será que outras coisas estão assumindo o lugar de Deus? Então cuidado. Se este é o caso, a sua religião é hipócrita e você é tolo, nécio. Então Jesus diz, irmãos, aqueles que vivem para Deus, vivem com as suas lâmpadas e vivem acesas e têm reserva, e eles vivem sempre esperando e vivendo aqui para Jesus, para Jesus, para Jesus. Na hora que Jesus voltar, eles estão vivendo para Jesus. Jesus é o Senhor deles. Mas aqueles que são nécios, eles fazem tudo e eles estão desprevenidos, e eles não pensam em Jesus, eles não pensam em Deus. Então, quando Jesus se aproximar, eles serão então pegos de surpresa. Observe que o próximo ponto, no próximo texto, e esse ponto que eu quero enfatizar agora, o Senhor Jesus Cristo fala. Vamos ler versículo 2 em diante, aí eu quero enfatizar o versículo 5. Observe o que o Senhor Jesus Cristo diz. 5 dentre elas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Agora o versículo 5, observe. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Eis que o noivo demorou a vir. Tardou. E elas ficaram ali esperando, cadê a comitiva? E o noivo não vinha. E elas então, o tempo foi passando, elas foram ficando cansadas e elas dormiram. Mas aqui está o detalhe. Nós sabemos quando o noivo virá. Jesus não disse, versículo 44, vamos ler aí, do capítulo 24, olha o que Jesus diz. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E no verso 13 do capítulo 25, é a mesma ênfase, quando diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A questão do tempo é imprevisível. Não sabemos quando ele virá. Não sabemos quando o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar, não sabemos quando. Então, seja qual for o tempo, seja agora, seja essa noite, seja daqui a 10 anos, seja daqui a 20 anos, as lâmpadas têm que estar o quê, irmão? Acesas. O óleo tem que dar até quando Jesus voltar. Esteja preparado. E não é só com relação à volta, não. Tem um autor puritano que coloca assim, com relação à sua morte, à nossa morte também. Nós não sabemos quando vamos morrer. Então pode ser que nós vivamos muitos e muitos e muitos anos. Pode ser que não. Mas não importa se é breve nossa vida, se será breve nossa vida ou será longa. Esses dias eu tive a notícia de um pastor que eu conheço pela internet, né, que uma jovenzinha da sua igreja de 16 anos dormiu, uma mocinha temente a Deus, ativa na igreja, os pais da igreja, e ela dormiu, 16 aninhos, né? Dormiu e não acordou mais. Morreu durante o sono. Não sabemos. Não sabemos quando virá a nossa própria morte. Não sabemos quando Jesus vai voltar. O tempo é imprevisível. E é por isso que estejamos sempre com as nossas lâmpadas acesas e com óleo de reserva. Em outras palavras, preparados. E o que é preparação? Fé, amor e esperança. Amor a Deus e viver para Deus e não para esse mundo e não construir tesouros aqui. O nécio é aquele que parece que é crente, está na igreja, mas ele vive aqui,
a lâmpada dele está fraquinha, está se apagando, e ele vai ser pego de surpresa, ou pela morte, ou pela volta de Jesus Cristo. Meus irmãos, cuidemos de nossa lâmpada, cuidemos de nossa vida. Se você é cristão verdadeiro, você não está construindo a sua vida aqui. Você trabalha, você estuda, você faz tudo, mas Deus é sua prioridade, e você constrói para a eternidade. Aconteceu então de que o noivo tardou, e elas foram todas tomadas por sono, meus irmãos. Isso mostra então que o tempo não se sabe. Pode tardar, pode ser logo, mas estejamos sempre preparados. Mas então o que vai acontecer? Eis que a volta do Senhor Jesus Cristo será um momento de revelação, em que toda mentira e toda hipocrisia vai se acabar. Eu já estive estudando com os irmãos, eu vou relembrar de novo Mateus capítulo 7, quando aquelas pessoas, elas vão viver numa mentira, numa hipocrisia. Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, eu expulsei demônios, eu operei milagres, eu profetizei em teu nome. E ele vai dizer então naquele dia, lembra qual é a palavrinha que Jesus Cristo usa lá em Mateus 7? Explicitamente. Não sei se os irmãos lembram, mas naquele dia que eu preguei esse texto, eu procurei me deter algum tempo nesta palavra, porque essa palavra é muito importante. Será o dia do explicitamente. Será o dia do claramente. Será o dia que todas as coberturas, as falsidades, as mentiras serão retiradas. Naquele dia eu ia dar exemplo para vocês, irmãos, que eu queria relembrar novamente, porque eu acho que é um exemplo simples, mas que nos ajuda a entender essa questão. Uma pessoa tem lá um sofazinho velho lá, olha lá aquele sofá velho, já está ficando esburacado, uma manchinha aqui, outra manchinha ali, e acolá, e ela então olha para aquele sofá, olha como meu sofá está feio, tem um buraco aqui, está feio. Então o que ela faz? Ela põe uma capa, e a capa parece tão bonita, né? E parece que o sofá está novo, mas por dentro continua o mesmo sofazinho velho. Assim está a vida de muita gente. A pessoa está numa capa, a pessoa está encobrindo a sua hipocrisia, a sua falta de amor a Deus, a sua falta de zelo a Deus, a sua falta de fé, de esperança, de amor a Deus. E ela está dormindo espiritualmente, mas ela tem lá uma capa. O dia do juízo, o dia que Jesus Cristo voltar, será o dia do explicitamente. Será o dia que Jesus Cristo vai pegar aquela capa e vai fazer assim, vai tirá-la. E vai aparecer a mancha, e vai aparecer o buraco, vai aparecer o que o sofá é. Vai aparecer o nosso coração. Será o dia da verdade. Será o dia que a mentira vai passar, vai acabar. A mentira é para esse tempo, irmãos. Esse mundo já é no maligno. O diabo é o pai da mentira, e a mentira é deste mundo. Mas Jesus voltando, ele diz: eu sou a verdade. E como verdade, ele é luz. Luz que ilumina e que mostra tudo. Então observe, irmãos. As 5 virgens prudentes, as 5 virgens imprudentes. Até aquele momento elas pareciam iguais. Os dois grupos de virgens tinham lâmpadas. Os 2 grupos de virgens estavam dormindo, esperando. O noivo estava demorando, elas caíram no sono. Mas eis que quando o noivo se aproxima, que é então alardeado a sua proximidade. Olha, leia comigo o versículo 6. À meia-noite, mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Chegou a hora. Lá vem o noivo, lá vem a comitiva. Estejam preparadas. Chegou a hora de o noivo conduzir a noiva para as bodas, para a festa. Chegou a hora da preparação. Aí, meus irmãos, todas elas foram procurar as suas lâmpadas, preparar as lâmpadas, né? Versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas. Aí, até aqui tudo parecia igual, mas então surgiu a diferença entre elas.
Qual era a diferença? Um grupo tinha azeite de reserva, o outro grupo não tinha. Você percebe então que a parábola ela vai se encaminhando para esse momento crucial, para esse momento da verdade. Até aqui estava tudo, parece que é a mesma coisa. Apesar de que o texto já vem dizendo lá desde o início que uma era prudente, outra era, o grupo era prudente, o outro grupo era nessa, que umas tinham óleo de reserva, outras não tinham, mas até aqui estava tudo normal. Elas estavam todas misturadas entre elas. Todas estavam esperando o noivo, todas estavam dormindo porque o noivo demorava, mas esse momento foi o momento então em que veio a verdade. Esse momento manifestou que as nécias eram nécias porque estavam despreparadas, não tinham óleo, e as prudentes eram prudentes porque tinham óleo de reserva. Então as nécias se viram em maus lençóis. E agora? Chegou o noivo, não tem óleo de reserva. Verso 9, verso 8. As nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Será um tempo, irmãos, quando Jesus Cristo voltar, em que não adiantará nenhuma, absolutamente nenhuma resolução humana, empenho humano vai adiantar naquela hora. Eu tenho procurado sempre exortar as pessoas em conversas, na pregação, em conversas, em aconselhamento. É o que eu fiz agorinha, quando eu disse para os irmãos assim, para vocês jovens: deem a força de suas vidas agora para Deus, para Jesus. Dedique-se agora enquanto vocês têm forças, porque vocês não sabem o que vai acontecer depois. Infelizmente, irmãos, a grande maioria das pessoas deste mundo, quando vai se aproximando a morte, Jesus ainda não voltou, isso vai acontecer na volta de Cristo, mas isso acontece todos os dias na morte de muitas e muitas pessoas pela face do globo terrestre. Quando vai se aproximando a morte, muita gente que estava nas igrejas, muita gente que já passou por alguma igreja e que viveu a vida toda construindo, ele juntou tesouros, e ele casou, e ele fez isso, ele fez aquilo, e ele se esforçou. Agora chega a morte e ele não conhece Jesus. Ele não sabe quem é Deus. Ele passou a vida toda como um... Deus para ele era um estranho, e ele era um estranho para Deus. Ele não amou a Deus, ele não servia a Deus, a religião dele era uma hipocrisia, era só de vir na igreja, era só culto, só isso, quando nem isso muitas vezes, porque hoje a gente tem um grupo aí dos desigrejados, gente que nem vai na igreja e diz que é crente. Então, essas pessoas, irmãos, quando chegam então à morte e elas se aproximam do momento, elas descobrem, irmãos, elas descobrem que elas não têm nada para o outro lado. Parece a ilustração de uma senhora idosa que, quando ela amava tanto umas joias que ela tinha, tanto, que quando ela chegou na hora da morte, o que ela pediu? Tragam as minhas joias. E ela segurou aquelas joias na mão. E ela morreu com as joias na mão. Não levou as joias para a eternidade. Ela tinha joias aqui, mas para lá ela não tinha nada. Quando a morte chega, ou quando Jesus volta, essa verdade vai aparecer. Então, as virgens vão descobrir: o noivo está chegando e a nossa lâmpada está se apagando. Não temos o que apresentar a Ele, não temos nada para lhe dar, não temos nada para o outro lado. Não somos ricos para Deus, não somos ricos para a eternidade. Podemos até ter sido ricos aqui, porque alguns até conseguem ficar ricos e como a gente diz na linguagem popular, né, podres de ricos, e conseguem muita coisa, mas quando chega para o outro lado não tem nada. Nada, meus irmãos. Isso a morte revela, e o juízo também. Você, qual é o incentivo que eu dou a todos vocês? Vocês estão vivos, vocês estão com os olhos agora para mim. Vocês estão me ouvindo, vocês estão respirando, vocês têm vida. Não brinquem de cristianismo.
Não pense que isso aqui é uma brincadeira. Não levem isso como apenas, eu tenho que ir para a igreja hoje, é minha obrigação, é o meu costume. Procure conhecer a Deus. Procure conhecer Jesus. Clame pela graça de Deus. Se você ainda não está convertido, genuinamente convertido, suplique que Deus lhe seja gracioso. E só sossegue quando você tiver convicção no seu coração de que você é de Deus, de que você é de Cristo. E prossiga em amá-lo, e prossiga em buscá-lo, e prossiga em viver para Ele, e Ele seja principal na sua vida. Prepara-te para a hora que você tiver que partir desse mundo, para que a sua riqueza esteja lá, e não aqui. Porque aqui vai passar, e você vai chegar lá, sem dúvida. Se você não se preparar ou se preparando, você vai chegar lá. O que você tem para o outro lado? Como Jesus Cristo nos achará, meus irmãos? Tendo fé verdadeira ou sendo hipócritas? Eis que então, quando o noivo vier, as imprudentes vão ficar em total desespero, e elas vão falar para as prudentes, para aquelas que trouxeram, o seu óleozinho na vasilha, e elas vão dizer para elas assim, olha o que diz o versículo 8: dai-nos de vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Mas as prudentes não vão dar não para elas, irmãos. O verso 9 diz: as prudentes responderão, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem, comprai-o. Como certo comentarista diz aqui, uma espécie de ironia: acabou o tempo, meia-noite, tente comprar em algum lugar. A salvação, a porção da salvação, a porção da graça, está em mim, e não é possível que eu dê do que eu tenho, do que Deus tem me dado para outro, entendeu? A graça que Deus operou em termos de salvar uma alma, não é transferível para outro. Ilustrando, mais ou menos é assim, né? Salvação, Deus lhe salvou, você creu, Deus lhe deu graça, você creu, você se arrependeu. A sua fé é sua fé, o seu arrependimento é seu arrependimento. A pessoa que está do seu lado não pode se arrepender com o seu arrependimento, nem a pessoa que está do seu lado pode ter a fé que você tem. A fé é sua, no sentido de que você creu, e você creu, o outro tem que crer também. Você se arrependeu, o outro tem que se arrepender. Você não pode crer por ele, você não pode se arrepender por ele. A obra da graça nesse sentido é um por um. Um por um. Nós formamos o grande corpo que é a igreja, mas cada membro é objeto desta graça, dessa obra de regeneração e transformação do Espírito Santo de Deus. E a grande questão, irmãos, é quando chegar aquele dia, ninguém poderá te ajudar. Entendeu? Ninguém vai poder te ajudar. Ninguém vai poder te salvar. Ninguém vai poder dar uma porção do seu óleo e ajudar você. Aqueles que viveram a vida toda desprezando a Deus não poderão ser salvos por outros. Se eles passaram a vida toda sem crer, se eles não se arrependeram, a falta de fé deles, a impenitência deles, a teimosia deles os condenará, e outros, o arrependimento e a fé de outros não pode fazer nada por eles. De forma, meus irmãos, que as prudentes responderão às nécias: não, o óleo é nosso. Se dermos a vocês, nos faltará. O óleo é nosso, a prudência é nossa, a imprudência é de vocês. Nós não somos nécios como vocês. Vocês foram nécios. Vocês não se prepararam. Vocês não trouxeram óleo. Vocês não chegaram aqui preparados. Vocês estão totalmente desprevenidas. E não podemos fazer nada por vocês. Pense no seguinte, meus irmãos. Hoje há pessoas exortando, cada um de nós, cada um de vocês estão ouvindo. Essa pregação está lhe exortando agora. Leve Deus a sério, leve Cristo a sério, arrependa-se hoje, creia hoje, prepara-te hoje.
Mas se você sair daqui e tratar isso como nada, e não der atenção a isso, vai chegar a sua morte. E essa exortação, essa pregação, se você desprezar até lá, não terá efeito na sua vida nenhum. Não é porque outros creram e outros pregaram para você, pessoas próximas a você creram e pregaram para você, que você vai chegar lá por eles. Se você não se arrepender, se você não crer, se você não der atenção, você vai se perder. Então isso é questão individual. Aqueles que não derem atenção a isso aqui, é triste, irmãos, é lamentável. Se você tomar isso como se for uma brincadeira. E, infelizmente, a gente tem visto muito isso pelas igrejas, pelo meio das pessoas, ao conversar com as pessoas, que as pessoas estão levando isto na banalidade, estão despreparados para a eternidade. Mas aquele dia vai mostrar os nécios e os prudentes, aqueles que são, aqueles que não são. Chegará então a hora, meus irmãos, em que os nécios vão tentar fazer qualquer coisa. E diz o versículo 10 que as nécias saíram para comprar. Totalmente nas últimas horas. Elas chegaram até aquele momento, estavam dormindo, o óleo se acabou, as lâmpadas se apagando. E agora, no final, é que elas se apavoram e que elas tentam resolver o seu problema. Mas agora não era mais a hora. O Senhor já tinha voltado. Não era mais hora. A hora era antes. A hora era do tempo, quando tinham tempo, quando Jesus ainda não tinha voltado, ou quando a morte ainda não tinha chegado. Mas agora não dá mais. Mas elas tentam, elas loucamente vão atrás do óleo. E diz aqui o texto, e saindo elas para comprar, o que aconteceu então? Elas não estavam nem lá. O noivo veio o noivo com a sua comitiva chegou. E as prudentes, diz o texto, vamos ler aí, versículo 10, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Veio a comitiva, as que estavam ali preparadas com a sua lâmpadazinha acesa, entraram na comitiva e foram para a casa do noivo, chegaram na festa do casamento. E em seguida, diz o texto, fechou-se a porta. Acabou. Já era. Quem está dentro está. Quem está fora não vai mais entrar. É como na Arca de Noé. Quem fechou a porta, Deus fechou a porta. Acabou. A porta vai fechar um dia. Dia, noite, verão, inverno, verão, outono, primavera, as estações, os meses, os anos. O Evangelho está sendo pregado. A igreja genuína está vivendo o Evangelho, proclamando o Evangelho. Os fiéis ministros do Evangelho estão indo de lugar em lugar, nas suas igrejas locais, e com missionários sendo enviados para os países do mundo, e até por países perigosíssimos, como isso tem acontecido, e estão anunciando, estão dizendo, voltem-se para Deus, voltem-se para Cristo, arrependam-se dos seus pecados, entre pela porta. Jesus disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Entre pela porta. E o tempo está aí, passando. Mas um dia, meus irmãos, ele vai chegar, ele vai se aproximar, e quando ele voltar, então, os que estiverem ouvido e crido estarão com ele, e a porta vai se fechar. Acabou. Há muitos que hoje estão ouvindo, estão crendo e se arrependendo. Há outros que passam e ouvem e não dão atenção e não querem nem saber e sequer frequentam um local de culto. Não estão nem aí, não estão se portando com nada disso. Nesse dia talvez eles pensem, e agora? Agora a porta já fechou. Há outros que aparentemente são crentes. E esse é o caso aqui.
Há outros que parecem crer, parecem se arrepender, fazem profissão de fé, se batizam, se tornam membros de igreja, mas vivem distraídos, vivem despreparados, não amam Jesus, não são crentes verdadeiros, não são de Deus. Chegará aquele dia então, a porta se fechará para eles. As bodas estarão acontecendo, irmãos, e as bodas serão alegria. Como eu disse para vocês no início, festa é alegria. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, será alegria para todos que fizerem parte daquela festa, será o casamento. Naquele dia, o apóstolo Paulo diz, a noiva será apresentada para o noivo sem mancha, sem ruga, sem pecado, o pecado terá passado, o erro terá passado, e haverá então o casamento da noiva, do noivo. A igreja estará para sempre, sem nenhum impedimento, com o Senhor Jesus Cristo na glória eterna, e haverá alegria, porque a alegria é Deus, é a comunhão com Deus, e eles estarão para sempre com Deus, e Deus será alegria, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, mas isso será para os que estiverem preparados, prudentes, crentes genuínos e verdadeiros, que estiverem na casa do noivo. Mas para os nécios, para os imprudentes, eles estarão fora. Hoje eles se divertem, hoje eles brincam, hoje eles zombam de Deus, hoje eles brincam com a palavra de Deus, hoje eles acham graça dos alertas de Deus, do Espírito Santo, mas naquele dia eles estarão em terror, e a porta para eles estará fechada, e alegria, daquela alegria eles não vão participar. E finalmente, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 11, que a porta estando fechada, mais tarde, veja o que diz, versículo 11, chegaram as virgens nécias clamando, parece lá, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, e elas agora querem que a porta se abra, mas a porta não abre mais. Mas loucamente elas desejarão que a porta se abra, como muitos vão chegar, Senhor, Senhor, naquele dia, nós não expulsamos demônios, nós fizemos isso, nós não fizemos aquilo, ah, Senhor, não posso acreditar, aquilo será uma surpresa para eles, não posso acreditar que não fazemos parte do teu reino. Mas então eles vão ouvir do Senhor Jesus Cristo, como diz lá em Mateus, em verdade vos digo, que não vos conheço, vocês não são meus, vocês não são meus eleitos, a minha graça não esteja sobre vocês, vocês não são objeto da graça de Deus, vocês foram entregues ao coração de vocês mau, corrupto, vocês são filhos das trevas, vocês não pertencem à luz, vocês não são da igreja, verdadeiramente, vocês são hipócritas, nunca vos conheci, nunca foram meus, pareciam que eram meus, mas nunca foram meus. E o conselho final, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo dá no versículo 13 é: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Vocês não sabem quando virá. Vigiem. Aí você pergunta, pastor, o que é vigiar? Vigiar é não fazer o que as nécias fizeram. Vigiar é fazer o que as prudentes fizeram. Vigiar é estar preparado, é estar acordado para a volta de Cristo. Eu queria lhes perguntar esta noite, nesse momento, se você morresse hoje, você estaria preparado? Não responda para mim. Pense nisso. Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Você é um crente verdadeiro? Você ama Deus acima de tudo? E vive para Ele? Você está acordado? Você crê genuinamente no Evangelho de Cristo? Tendo Ele como seu único Salvador, Redentor, Justificador? Você o ama acima de tudo? Você vive no amor a Ele? Tudo que você faz é para conhecê-lo mais, para servi-lo mais, para que tudo seja para a sua glória? Você constrói para a eternidade? Você está preparado para partir? Cajado na mão, cinto apertado, pronto para a partida deste mundo? Ou não?
Notam esses irmãos que essas reflexões e que esse tipo de pensamento hoje em dia está totalmente ausente das igrejas, né? Esse tipo de pregação que eu lhes faço aqui, que eu estou demonstrando aqui hoje, vocês não vão encontrar por aí. Mas é a palavra de Cristo. Jesus diz a você: vigia. Você não sabe o dia, você não sabe a hora. Esteja pronto. Se alguém aqui não tem certeza de salvação, o que eu lhe digo com toda clareza é: você não será salvo por si próprio. Em si mesmo você é condenado. Porque é isso que nós somos por nós mesmos, condenados. Mas Cristo morreu na cruz por pecadores como você. E a exortação que Ele nos faz como igreja, como ministro do Evangelho é: vão a todo mundo e anunciem o Evangelho. E chame a todas as pessoas a quê? Arrependimento e fé. Arrependa-se. Baixe as armas. Renda-se a Deus. Renda-se a Deus. Olhe para Deus como o sublime ser que está acima de qualquer coisa e o ame. E odeie o pecado que você tem guardado como um bichinho de estimação até aqui. Abandone essa imundície. E olhe para a cruz. Confie que só o sacrifício de Cristo na cruz é que pode te justificar diante de Deus e fazer com que Deus te seja favorável. E confie em Cristo hoje, só nele. Não apresenta as tuas obras, não apresenta a tua justiça, não apresenta a tua religião, mas apenas Ele. Volte para Ele em arrependimento e fé. E se isso for genuíno e verdadeiro, você vai amá-lo tanto que você vai querer viver para Ele. Tudo será para Ele. E você vai pensar sempre: meu Senhor está voltando e eu estou esperando a sua volta. E você está preparado. Agora, se o seu cristianismo é um cristianismo que não tem nada disso, não tem fé, não tem arrependimento, você é nécio. Mas há tempo. Clame pela graça de Deus hoje. Clame a Deus. Se alguém aqui não tem certeza da própria salvação, clame a Deus hoje e suplique: Senhor, abre os meus olhos, dá-me a tua graça, mostra-me o meu amado Salvador da minha alma, me faz crer nele, Senhor. Ó Deus, resgata-me, muda o meu coração. Fale isso para Deus. Leve a sério a sua alma, seja prudente. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que a tua bendita graça e misericórdia esteja sobre nós, Senhor, e que esta mensagem seja, meu Deus, para a nossa reflexão e para a salvação de qualquer pessoa neste lugar que ainda não te conheça, Pai. Que o Senhor faça a obra genuína da salvação, da redenção em Cristo. E no nome santo de Jesus, Pai, nós te rogamos, nós te suplicamos que o Senhor nos mantenha firmes, porque os que são, Senhor Deus da fé, ficarão firmes até o fim, Senhor, e que assim seja o nosso caso, meu Deus. Preparados, as lâmpadas acesas, esperando a volta de Cristo, e que assim seja com cada um de nós, cheio de fé, de amor e de esperança, pela graça do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que assim seja, Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.